Muito bem. Bom, boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas, né, desse semestre. Boa noite, Everaldo. E nós vamos, a partir dessa semana, né, então essa semana e a próxima, nós vamos conversar um pouco sobre a nossa segunda skill, a nossa segunda habilidade, que é a habilidade de speaking. Então, olha só, a habilidade de speaking, ela é onipresente, vamos dizer assim. Tudo que acontece na sala de aula envolve speaking. Por quê? O professor tem que falar com os alunos, né? Então, o professor cumprimenta os alunos, o professor conversa com os alunos, certo? O professor faz perguntas sobre o dia a dia dos alunos, tá? Faz aquelas perguntas, fez o exercício, conseguiu completar o exercício. Então, desde a hora que você recebe os seus alunos, certo? Você começa a usar speaking. Então, o speaking é a habilidade mais presente na sala de aula, certo? E é assim que deve ser mesmo, né? Porque a gente já viu que, em última análise, é o que nós queremos que os nossos alunos consigam, boa noite, desenvolver, correto? Então, nós queremos que eles desenvolvam essa habilidade de speaking. Então, quanto mais ela for utilizada, melhor será para os nossos alunos. Então, ela é, vamos dizer assim, a habilidade mais frequente. Ela é a habilidade mais presente na sala de aula. E é assim mesmo que deve ser, tá? Então, você deve mostrar aos seus alunos que você tem a motivação de falar a língua, certo? Então, cumprimentar os alunos em inglês, certo? Fazer as perguntas sobre o dia a dia em inglês. Então, sabe, do mesmo jeito que você conversa com seus alunos na aula de português sobre coisas variadas antes de começar a aula propriamente dita, assim pode ser na aula de inglês. Claro que levando em consideração o nível em que os alunos estão. Então, a gente costuma dizer que o speaking é a habilidade mais simples de você trabalhar, porque ela é quase como natural do processo, e, ao mesmo tempo, ela é um pouco mais complexa, porque envolve o feeling, né, as emotions dos alunos, certo? Então, existem alguns problemas, né, para os quais nós precisamos estar atentos com relação ao speaking. Então, vejam que nós temos aí duas situações. Uma é aquela coisa natural do processo, né, onde você conversa com seus alunos, você pergunta, enfim, você bate um papo com seus alunos. E um outro é quando você faz uma atividade de speaking. E você tem toda aquela preparação, tem a fase pré, boa noite, Rose, tem a fase pré, tem a on e tem a post. Qual é a diferença aqui? É que como você está trabalhando speaking, todas as três fases serão de speaking. Então, é como se elas se misturassem, certo? Porque você vai estar o tempo inteiro pedindo aos alunos para produzir linguagem. Então, é como se a fase pré, a fase on e a fase post se misturassem, fossem uma coisa só. Sem esquecer que lá na fase post, além do speaking, que a gente já viu que precisa acontecer, né? Aquela interação, aquela conversação, você pode utilizar uma outra skill, que pode ser reading, ou writing, ou listening. Então, aqui, o ponto de partida é o speaking. E, neste caso específico, é como se as três fases se misturassem. Então, na próxima semana, nós vamos fazer aquele mesmo exercício que nós fizemos com o listening, tá? Nós vamos mostrar algumas sugestões para sugerir vocês, tá certo? Muito bem.
Por causa disso, né? Quer dizer, como é speaking, como você quer que os alunos produzam, né, e usem a linguagem para se expressar da maneira mais natural possível, você não vai ficar corrigindo os alunos o tempo inteiro, tá? Então, na fase pré, se você optar por fazer uma repetição de vocabulário, por exemplo, como a gente já viu, que esse momento em que os alunos estiverem livres para produzir conversação, para produzir fluência, você não deve ficar parando os alunos para corrigir. Então, aquela coisa do aluno ter pronunciado uma palavra errada, né, do aluno ter usado um verbo errado, você não vai parar para corrigir, você vai fazer uma anotação disso, ou mental, ou num bloquinho de papel que você tenha em mãos, você vai ficar passeando pela sala, né? Fazendo algumas anotações. E depois, você vai, depois que acabar a atividade, depois que você tiver terminado tudo, aí você vai, então, chamar a atenção dos alunos para aqueles problemas que você detectou. Neste caso, nós não chamamos isso de correção, nós chamamos isso de feedback, tá? Então, você passa a chamar a atenção dos alunos para aquilo que você conseguiu captar durante a atividade de speaking. Inclusive, nessa coisa fora da atividade, que é aquela coisa natural da conversa do professor com os alunos na comunicação cotidiana da sala de aula. Você pode fazer algumas anotações mentais, você percebeu que tem um probleminha ali, vai treinar depois, tá? Mas não é porque vocês imaginem, você não anda na rua, né? Você não conversa na rua com alguém e a todo instante a pessoa fica interrompendo o diálogo que você está tendo para lhe corrigir. Isso não é comunicação, isso não é assim, não existe isso, certo? Você conversa naturalmente, você vai fazendo, vai cometendo erro, vai continuando a conversa, então você vai falando naturalmente. Então é isso que você precisa incentivar na sua sala de aula, tá? É claro que o aluno vai lhe questionar, né? Ele vai dizer assim, mas poxa, professor, e como é que eu vou saber se eu estou falando certo ou errado? Aí você vai explicar, bom, o importante nesse momento é você se comunicar, tá? Depois eu vou chamar a atenção para aquelas coisas que eu tiver feito a minha anotação. Claro que você não vai conseguir anotar tudo, né? Mas uma boa parte das coisas sim. Então, é importante no speaking que você não faça correção, tá? Não fique interrompendo o fluxo da conversação o tempo inteiro. Tá claro isso para vocês? Vocês lembram que quando a gente estava falando do listening, eu disse para vocês que quando chegasse lá na fase post, você tinha que deixar os alunos interagirem, né? Conversarem, usarem a linguagem livremente e que não era para vocês ficarem parando para corrigir nada. As correções já haviam sido feitas antes. Quando chega na fase post, o aluno tem que se comunicar, ele tem que usar a linguagem livremente. E aí você vai fazendo algumas anotações para dar esse feedback para o seu aluno, tá? Isso é que é o importante. E esse é um problema, certo? Tá? Dentre muitos outros, como nós vamos ver já já agora. Então, eu queria mostrar uma imagem para vocês, uma página, né, impressa. Depois eu quero mostrar duas imagens para ilustrar o que eu estou tentando dizer para vocês. Mas vejam bem, tudo o que se passa no arredor da sala de aula, né, naquele ambiente da sala de aula, tudo é speaking, certo? Agora, tem determinadas coisas que você vai continuar fazendo. Por exemplo, vamos ver. Espera aí só um minuto.
Dá para vocês enxergarem aí? Desculpa, sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só. Vocês vão encontrar, né? Vocês vão encontrar na atividade de speaking de vocês alguns problemas, tá? Que são mais frequentes, outros são menos frequentes. Mas, por exemplo, pronúncia, tá? Então, é aquela coisa do aluno dizer para vocês assim, milk, ou usar na conversação que ele estiver tendo, né? A palavra milk, e aí eles dizem milk, six. Quando nós sabemos que esse som, ele é fechado. Então, a pronúncia correta é milk, é six. Outro problema mais frequente é a diferença entre o verbo eat, que é comer, e o pronome it. Então, um é longo, o outro é curto. Então, o eat, comer, e o it, pronome. Só que, na conversação, certo? Dificilmente a gente vai conseguir que o aluno produza esses sons de maneira perfeita. Então, é aí que estou dizendo para vocês, você não vai corrigir, o aluno vai se comunicar. Depois, você vai, por exemplo, repetir algumas palavras com esse som, mas lá no final, depois que tiver acabado tudo. Aí você vai dar esse feedback. Mas você vai encontrar problemas desse tipo, tá? Então, é a pronúncia do TH, por exemplo, certo? Que os alunos dificilmente conseguirão fazer de maneira correta. Só que isso são coisas que não vão atrapalhar a comunicação dele, tá? É claro, depois você precisa chamar atenção, você precisa fazer reforço disso, tá? Você precisa dar esse feedback. Um outro aspecto que é um pouco complicado são os problemas de vocabulário, tá? Por exemplo, quer dizer, dentre os muitos exemplos, tá? Você tem a diferença do verbo make e do verbo do. Vocês sabem que em português o verbo fazer é um só. Em inglês você tem dois, é o verbo make e o verbo do. Alguém sabe a diferença de um e de outro? Alguém sabe explicar a diferença do do e do make? O Dudu eu não lembro bem, mas só que o make tá mais relacionado à construção, né? Não é isso? Construir algo Como assim? com as próprias Certo, mãos, tipo. Do certo. É isso aí. não O sei. verbo Deve ser tipo mas o make seria algo mais relacionado a construir com a mão, certo? não necessariamente com a mão, né? Mas primeiro aspecto é que o verbo do, ele é auxiliar do presente, certo? Então, o aluno tem que entender que existe o verbo do como aquele auxiliar lá das perguntas, né? E o verbo do que é o principal. Aqui nós estamos falando de verbo make e verbo do como verbos principais. E a diferença é que o do, ele normalmente se refere a algo que você faz rotineiramente, quer dizer, que não envolve criatividade. Então, são coisas que você faz rotineiramente. E o make, tá? Que eu acho que isso que o Wilson quis dizer, é quando você tem alguma coisa que envolve criatividade, tá? Não necessariamente só com as mãos, qualquer coisa que envolve criatividade, tá? Então, esse tipo de problema vocês vão achar. Claro que existem algumas expressões que usam um verbo ou outro, aí não tem jeito, elas são expressões, tá? Então, aí não tem como fazer diferença. A expressão é usada com aquele verbo e ponto final. Mas são detalhes que muitas vezes o aluno erra, tá? E o professor deixa passar. Então vejam que não é você interromper a comunicação, tá? Mas é você fazer uma anotação para depois chamar a atenção do aluno. E aí você vai dar esse feedback, você vai chamar a atenção quantas vezes você puder, certo?
Porque senão, o que é que acontece? O aluno vai achar que ele está falando certo, tá? Ele está usando a expressão certa e às vezes ele pode estar usando a expressão errada. Então, enquanto ele estiver conversando, produzindo, naquela interação, né, nos grupos ou nos pares, nas duplas, e você estiver só ouvindo, você não interrompa, tá? Você não interrompa. Você vai fazendo as suas anotações e depois você dá um feedback. Então, nessa atividade de speaking, você precisa ter um tempinho lá na sua aula, lá no final, no seu planejamento de aula, né? Você precisa deixar um tempinho livre para poder fazer esse feedback, para poder chamar a atenção dos alunos sobre esses aspectos, tá? Bom, um outro aspecto é a gramática, que eu já falei para vocês, tá? Então, é o aluno usar o verbo auxiliar corretamente, tá? Então, como em português nós não temos esse elemento, né, verbo auxiliar para fazer perguntas, o aluno às vezes se confunde. Aí ele usa o verbo auxiliar e usa o verbo flexionado, tá? O que não pode, né? Então, são essas coisas que a gente precisa estar atento. Então, às vezes, o professor diz assim, na atividade de speaking, é a hora em que eu posso me sentar para descansar, porque aí os alunos estão lá falando, conversando, e eu estou aqui sentado descansando. Mero engano, tá? É justamente nessa hora que você precisa circular pela sala, às vezes até participar do grupo, né, da conversa, tá? Dizer uma coisa ou outra, dar uma opinião, dar uma cutucada no grupo, certo? Mas é o momento de você ficar pescando, certo? Esses problemas que vão ocorrendo para você depois chamar a atenção. Então, nós temos vários exemplos, né, de coisas que se confundem entre o português e o inglês. Nós temos o exemplo do verbo say, tell, talk, speak, que os alunos sempre acham que é tudo a mesma coisa. Do infinitivo e do gerúndio. O possessivo. Então, por exemplo, no português, você costuma usar a segunda pessoa como se fosse terceira. Em inglês, não. Você tem que usar o his, o her e o its, por exemplo, no possessivo. Porque existe essa diferença, né? Então, você tem masculino, feminino e neutro. Em português, você não tem isso. Então, muitas vezes, o aluno erra. Ele usa o your, por exemplo, your name, como se fosse his name ou her name. Então, vejam que apesar de que o speaking é uma habilidade quase que inerente à sala de aula, ao mesmo tempo, ela traz trabalho para o professor, tá? Primeiro ele precisa preparar a atividade como se ele estivesse fazendo uma outra skill. Então, tem a fase pré, a fase on e a fase post, tá? E depois, ele precisa ir fazendo essas anotações para chamar a atenção dos alunos para esses pequenos deslizes ou probleminhas que eles vão cometendo. E um outro aspecto, tá? Que talvez seja o aspecto mais difícil, né, para nós, é a chamada tradução, certo? Por exemplo, a palavra até, certo? Então, vocês sabem que tem até de bye, né? De goodbye, como tem até de until, até tal hora, até tal dia. E muitas vezes o aluno erra isso daí, certo? Ele usa o until como se fosse tchau, ou usa o tchau como se fosse until. Mas isso é apenas um exemplo, tá, gente? E eu coloquei isso aí para chamar a atenção de vocês, porque um dos problemas mais difíceis que um professor de inglês tem na sala de aula é o famoso e famigerado uso do português. Então, se você coloca os alunos para fazerem uma atividade de speaking, né, aquela produção já na fase post, e você se senta, muito dificilmente os alunos vão usar inglês, eles vão conversar em português. E aí, só na hora que eles tiverem que relatar,
a decisão do grupo é que eles vão tentar fazer isso em inglês. Senão, eles vão fazer tudo em português. Então, essa é mais uma razão para você ficar passeando pela sala e dando aquele incentivo, aquela alfinetada. Olha, fala inglês, olha o inglês, não fala português. Que é uma coisa eterna, tá, gente? Porque nós sabemos que isso é uma das grandes barreiras da produção em inglês dentro de uma sala de aula de inglês como língua estrangeira, tá? Os alunos não falam inglês. Alguns sim, outros não, certo? Então, é uma barreira muito grande para o professor. Então, isso é água mole em pedra dura. E aí, esperar com grande esperança que seja tanto bate até que fura, né? Então, o professor não pode preparar uma atividade de speaking, o professor não pode colocar os alunos para produzir, para conversar, para fazer a produção, né, na fase post do speaking, e se sentar, certo? Ele não pode fazer isso, porque senão a coisa vai desandar, não vai ter inglês, vai estar todo mundo falando em português, certo? E isso vai ser, assim, mais intenso, vamos dizer, se você tiver uma turma grande, como são as turmas das escolas regulares, na maioria das vezes, certo? Vai ser difícil você controlar se você ficar sentado na sua cadeira, certo? Enquanto eles conversam, tá bom? Então, é preciso ter muita persistência, é preciso ter muito cuidado com isso, tá certo? Bem, com relação à preparação da atividade, gente, os professores, eles têm, assim, não posso chamar de erro, mas eles têm uma ação equivocada quando eles dizem assim, olha, está aqui essa imagem, vocês se reúnam aí nos grupos e falem sobre a imagem. Não vai dar certo isso, tá? Então, é errado você pensar que uma aula de conversação, por exemplo, uma atividade de speaking, basta você dizer para os alunos assim, olha, tá aqui esse tema, aí você escreve um tema qualquer no quadro. Aí diz, olha, esse tema aqui, vocês façam grupos de 3 aí e discutam esse tema. Eu quero saber quem é a favor, quem é contra, discutam o tema aí. É a pior coisa que pode acontecer, gente. Então, você precisa preparar o seu aluno. Então, aquela fase pré, em que você pergunta assim, ó, você já ouviu falar em tal coisa? Você já teve alguma experiência com tal coisa? O que é que você sabe sobre isso? Você já leu alguma coisa sobre isso? Diga aí o que é que você sabe. Você conhece algum caso, se for, né, uma coisa que seja específica? Então, você precisa ter aquela fase pré. Qual é a diferença aqui? É que você não terá áudio nenhum. É você que estará conversando com os alunos. Você que estará pedindo aos alunos para darem alguma informação. Certo? Então, olha só. Você vai dizer assim, por exemplo, olha, gente, nós vamos fazer um piquenique. Tá? Olha, a escola vai ter um ônibus aí nesse próximo final de semana e nós vamos todos fazer um piquenique. Então, eu gostaria que vocês viessem aqui no quadro e escrevessem a lista de coisas que nós vamos ter que comprar para levar para o piquenique. Então, quem quiser pode vir aqui escrever. Aí o aluno vai lá e escreve, né? Café, Coca-Cola, sanduíche, ovo. E depois você vai fazer aquela repetição do vocabulário. Então, é a mesma coisa. Tá? Vocês gostam de piquenique? Vocês já fizeram piquenique alguma vez? Você vai preparando o espírito dos alunos para a atividade, certo? Para o contexto da atividade. Então, se vocês já leram o material lá que está na plataforma,
forma, vocês perceberam que porque o aluno só pode falar, ele só pode produzir se ele tiver conteúdo para se expressar. Então, ele precisa lembrar do vocabulário, ele precisa lembrar das experiências que ele teve lá na vida, né? Ou se ele já fez alguma vez, se ele sabe o que ele levou para o piquenique, tá? Então, são aqueles 3 princípiozinhos que vocês têm lá no material. É rehearsal, que quer dizer ele lembrar das experiências que ele teve, certo? É o engagement, que é ele se envolver na atividade, na conversa, é produzir, né? E o feedback, certo? Que é quando você, então, vai dar esse retorno para ele, sobre o qual a gente falou ainda há pouco. Então, esses 3 pontos são essenciais. E você não pode simplesmente dizer para o aluno, olha, forma grupo aí e fala. Não, não vai adiantar. Você precisa ter as 3 fases. Com a diferença de que agora você não tem áudio. E se você estiver, por exemplo, usando uma música ou um vídeo, você vai poder entregar a letra da música direto para eles ouvirem logo com a letra, vai mostrar o vídeo todo inteiro, já com a imagem e tudo, porque você não está praticando listening. É speaking. Então, aí não tem que ser só o áudio, tá? Então, você vai trabalhar a fase pré, depois a fase on. Você vai simplesmente continuar, né, a conversation, continuar a produção linguística, o speaking, e vai emendar direto lá para a fase post, certo? Então, se você, por exemplo, vai usar um texto, tá? Você vai fazer essa fase pré, olha, vocês vão ler um texto sobre, vamos dizer, discriminação racial. Me digam aí o que é que vocês conhecem sobre esse tema. Vocês já tiveram alguma experiência? Vocês têm alguma informação? É aqui no Brasil, é no exterior? Você faz um retrato assim, antes de dizer para o aluno, então agora está aqui o texto, leiam, e assim que vocês acabarem de ler, nós vamos direto para a produção. Lembrem, você quer que o aluno fale, tá? Então, você vai perder o mínimo possível de tempo com instruções, tá? Com leitura, com qualquer outra coisa. Lembrem que isso vai ficar lá para a fase post, quando você fizer as multi-skills. Mas aqui, ao longo da atividade, você quer que o aluno fale. Então, quanto menos o professor falar, melhor. E quanto mais o aluno falar, melhor. Certo? Então, vocês precisam ter sempre isso em mente. Correto, gente? Se é speaking, deixa o aluno falar. Certo? Claro, você precisa dar instruções, você precisa preparar o aluno, etc. Mas seja o mais rápido que você puder. Utilize a maior parte do tempo para o aluno fazer a produção dele, certo? Para o aluno usar a linguagem e ele falar. E você vai apenas dando os empurrões necessários. Vocês compreendem bem isso que eu estou dizendo? Alguém sim, quer... professor. Sim. Como é? Oi, professor? Diga. Eu poderia dizer que o speaking ele é bem mais útil, digamos, para a compreensão das conversações, tipo, se eu ficar só ouvindo, eu, eu, eu não iria ter uma compreensão tão boa quanto se, por exemplo, eu falasse. Ou seja, se eu primeiramente estimulo o meu speaking, eu vou ter naturalmente um listening melhor. Não. É justamente o contrário, tá? O fato de você falar não significa que você tenha um bom listening, certo? Agora, normalmente, quando você consegue ter um bom listening, você tem boas chances de desenvolver o speaking, tá? Você só pode falar quando você compreende.
antes de compreender, dificilmente você conseguirá produzir, tá? Então, todas as skills, elas têm o mesmo peso. O que acontece com o speaking é que ela está mais presente, ela é mais frequente, porque ela é praticamente natural, tá? Agora, entenda que você só fala depois que você ouviu, certo? Então, quando você está participando de uma conversação, tem essa troca, você ouve, entende e fala, né? Então, você não pode falar sem ter ouvido, certo? Tá? Então, a única diferença aí é que o speaking, ele é aquela atividade mais frequente. Porém, a atividade é o listening. Então, aí tem um certo contraponto, tá? Um certo paradoxo. Mas é assim que funciona. A atividade, a skill mais primária é o listening. E a skill mais frequente é o speaking. Tá? Nós vamos chegar num ponto lá mais para o final do semestre em que nós vamos discutir isso, tá? Mas é isso que acontece. De acordo com as últimas conclusões e últimas pesquisas da neurolinguística, e era o que a gente já sabia, a neurolinguística só fez desenvolver e aprimorar mais esses achados. É que a skill mais primária é o listening, tá? E a skill mais frequente é o speaking, porque são as coisas mais naturais da nossa vida, certo? O reading e o writing, eles só vão acontecer depois, mais tarde, certo? Mas, por exemplo, quando você é bebê, você ouve, imita, repete, né? Faz aqueles sons, aqueles grunhidos, e depois vai falando, tá? Então, o speaking, a gente muitas vezes costuma dizer que ele é uma reação ao listening, tá? Não é uma reação de ser contrário, né? É uma reação de ser natural, certo? Então você ouve, compreende o que lhe disseram, né? Recebe a mensagem e começa a elaborar dentro daquela mensagem, correto? Mais alguma pergunta, gente? Eu queria mostrar mais uma coisa aqui para vocês, tá? Eu vou voltar aqui para a tela. Bem, eu vou voltar aqui, tá? Para minha tela. E eu gostaria, porque olha só, como eu disse a vocês, o speaking, ele é uma habilidade quase que inerente, tá? Ao que acontece na sala de aula. Então, você pode utilizar qualquer outro recurso para trabalhar speaking. Você pode usar música, vídeo, texto, diálogo, imagem. Tudo serve para speaking, correto? Tudo você pode usar para produzir ou para desenvolver a habilidade de speaking, certo? Enquanto no listening você precisa de um áudio, aqui no speaking, qualquer coisa vira speaking. Até esse tema que você pode colocar no quadro vira um speaking, tá? Uma simulação é um speaking, é uma atividade de speaking. Então, gente, é a coisa mais fácil que tem. É qualquer coisa vira speaking. Agora, tem uma diferença entre você estruturar a atividade de speaking ou você jogar as coisas no ar e deixar a corrente levar os alunos, tá? Não é possível isso. Então, olha, muitas vezes uma coisa simples serve para o speaking. Olha aí. Vocês têm uma imagem, né? Certo?
E aí, por exemplo, você pode mostrar essa imagem e perguntar para eles onde é esse lugar, certo? Aí eles vão começar a dizer várias coisas, aí você vai perguntar por quê, né? O que é que ele está vendo na figura, certo? Aí tem um esperto lá que vai dizer é o verão que está deitado ali, né? Sempre tem uma brincadeira aqui, outra ali. Se for uma coisa aceitável, você vai deixar o aluno falar, certo? Mas vocês estão vendo, né, que tem milhões de aspectos aí para você trabalhar numa pré-speaking, tá? Você pode perguntar onde é, tá? Que tipo de pessoa eles estão vendo na praia, certo? Se é um dia de verão, por que que eles estão dizendo que é um dia de verão? Qual é a relação que existe entre life is a beach e smile, tá? Aí você pode conduzir aí o speaking para a ideia de relaxamento, de felicidade, né? De alegria, de descontração. Você pode, então, perguntar que tipo de praia eles costumam ir, o que é que eles fazem na praia, se eles jogam futebol, se eles jogam frescobol. Enfim, você pode trabalhar aí vários aspectos, tá? Isso depende só do que você quer, né? Ou do que está lá, do conteúdo que está lá no seu livro ou no seu material, tá? Porque você pode estar trabalhando um determinado contexto, né? Aí você vai direcionar um pouco a sua atividade para aquele contexto, ou você pode simplesmente estar querendo que os alunos conversem, né? Falem. E aí você vai, então, conduzir isso dessa forma. Olha quantas coisas aí você pode conversar com os alunos, certo? Então, por exemplo, olha, vocês estão vendo esse cara aqui, ó? O que é que ele tem na mão? Vocês estão conseguindo visualizar aquele cara na parte do background da foto, quer dizer, na parte do fundo da foto? Eu acho que é Não dá para uma máquina identificar, de. professor. Peraí, desculpa. Não Um sei. de cada vez. Como é, Rose? Não, visualizar, eu visualizo, não dá para identificar o que tem na mão. Não, mas não precisa você identificar. É aí que é o X da questão, certo? Deixa os alunos dizerem. Então você vai perguntar, olha, o que é que ele tem na mão? O que é que ele tem na mão? Parece uma máquina, né? Uma máquina Pode ser uma fotográfica. máquina fotográfica. Que mais? Binóculos. Binóculos. Vocês já perceberam que a bermuda dele não é uma bermuda muito característica de praia, né? Não é uma sunga, correto? Então aí vocês podem perguntar para o aluno, olha, vocês acham que ele é um turista nessa praia? Se ele for um turista, provavelmente o que ele tem na mão é uma camisa enrolada por causa do sol. Mas pode ser uma máquina fotográfica. Então aí é que é o ponto, tá? Você não precisa dizer para o aluno certo ou errado. Você quer que ele produza. Então, quanto mais coisas ele lembrar e quanto mais coisas ele falar, mais feliz você vai ficar. Então, você não tem que dizer para o aluno, olha, isso aí é no Rio de Janeiro, é a praia de Copacabana, esse cara aí é um turista, por isso que ele está com esse tipo de bermuda, e aí o que ele tem na mão é a camisa enrolada, porque ele está passeando na praia. Não. Deixa o aluno falar. Tá? Você pode, por exemplo, pedir que ele olhe para a moça que está deitada na areia. Se alguma coisa chama a atenção dele. Tá? Se ela é alta, se ela é baixa, se ele acha que ela é turista, por que ele acha que ela é moradora dali da região. Então, deixa ele produzir, deixa ele falar. Não tem errado e certo quando você estiver trabalhando com speaking. O errado e o certo são aqueles detalhes que eu chamei a atenção de vocês ainda há pouco, certo? É você fazer anotações sobre pronúncia, é um verbo errado, certo? É uma frase que não foi dita de maneira correta.
para depois você chamar a atenção. Mas não tem nada, você não pode dizer que tal coisa está certa e tal está errada. Então, é aí que está o mistério do speaking. Deixa o aluno produzir, deixa ele falar, certo? Então, vocês percebam, né, que uma foto, uma imagem como essa, dá para vocês trabalharem com pré-speaking, depois com speaking, né, e depois com post, de milhões de diferentes maneiras. Você pode ter um diálogo no seu livro-texto, por exemplo, tá? Aí você não tem que se preocupar com áudio, certo? Você pode até tocar o diálogo, né, com o livro aberto para o aluno acompanhar. Aí você pode fazer perguntas sobre o diálogo para ele, tá? Aonde se passa o diálogo, certo? Por que as duas pessoas estão discutindo? Qual é a mensagem? Qual é o ponto? Qual é o problema? Tá? Qual é a situação? E deixa o aluno produzir, porque olha, vocês vão perceber que tem alguns alunos que vão viajar na maionese. Você só não pode deixar o aluno ultrapassar os limites do razoável, tá? Então ele vai dizer, olha, essa mulher aí é muito gostosa, ela é boa demais. Aí você vai explicar para ele como é que se diz isso em inglês, tá? Mas tudo dentro desse limite do razoável, tá? Então, olha, ela está de biquíni, ela está pegando sol, certo? Ela está se bronzeando, mas a gente não está vendo. Então, provavelmente, essa barraca aí, esse guarda-sol é dela, tá? Ela só se afastou de lá para pegar o sol. Aí a gente vai perguntar o que é que chama a atenção lá na barraca. O que é que chama a atenção de vocês lá na barraca? É que não tem ninguém lá, né? Só tem alguns Não, objetos. provavelmente ela se afastou, né? Essa barraca deve ser dela, porque ela está aqui pegando sol. Vocês estão vendo que ela não tem nada com ela, né? Praticamente, certo? Só uma esteira, uma toalha. Mas lá embaixo da barraca tem uma coisa que chama atenção, o que é? Então vejam bem, olha. Vamos dizer Não que eu, consigo identificar. vamos Eu acho que dizer que eu mostrasse essa foto para vocês, e em vez de pensar se aquele cara é tal cara, se ela é tal mulher, enfim, vamos dizer que eu pedisse que vocês olhassem para o guarda-sol e se concentrassem lá. Vocês estão vendo que bem aqui, olha, junto ao pau do guarda-sol, Acho que é tem uma garrafa de água. garrafa de água, né? Aí você, então, pode conduzir a sua discussão, a sua conversa, para a importância de você se hidratar numa praia, quando você estiver ao sol, certo? E as pessoas não fazem isso, certo? A grande maioria das pessoas não fazem isso. Protetor solar, quem se passa? Você passa protetor solar quando vai para a praia? Você toma água de coco. Qual é a água que você toma? Quantas vezes você passa na praia? Quanto tempo? Quantos copos d'água você toma? E aí o aluno vai poder produzir dentro da experiência que ele tem. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que aqui não tem essa coisa de ser certo ou errado. Ele não tem que adivinhar que é Copacabana, que é Miami Beach, que é sei lá o quê, tá? Ele vai trabalhar em cima do que ele lembrar, da experiência dele, daquilo que ele consegue ativar. Por isso, aquele item lá chamado rehearsal. Então é isso, deixa ele produzir, tá? Então, ó, chamou a atenção a garrafa d'água. E aí, como é que é na praia, quando você vai para a praia? O que acontece? Você bebe água, você não bebe água? E os seus pais? Ah, meu pai bebe cerveja. A cerveja também hidrata. Enfim, o aluno vai falar livremente da experiência que ele tiver. Então, ele estará ativando vocabulário, conteúdo, para depois ele puder fazer a discussão que você vai propor para ele. Eu me fiz entender?
Sim. Sim, professor. Muito bem. Então, isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o speaking, tá? Chamar a atenção de vocês para esse tipo de coisa, certo? Que normalmente é o que os professores fazem. E aí eles começam a travar o speaking, a atividade de speaking, a conversação, tá? E não é isso que nós queremos. Ao contrário, nós queremos deixar essa conversação aí, apesar de estruturada, o mais livre que for possível. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou de esclarecer alguma coisa? Vocês entendem? Diga, Leonardo. Pois não. Como é que o senhor vê a questão assim como é que se fala, da tradução, né? Porque tem muitos professores que condenam, assim, que falam muito sobre isso, né? O senhor acha que Aham. isso é... É preciso você... Sim, é verdade. Mas é preciso você ter muito cuidado, tá, Leonardo? Porque a tradução nem sempre corresponde ao que é a verdade ou o sentido e o significado verdadeiro na outra língua. Então, algumas coisas se correspondem, outras não, tá? E você não está... Porque, assim, no início, assim, os alunos ficam muito presos, né, nessa... Mas não deve, tá? Não deve. Você deve insistir para que eles pensem na língua que eles estão estudando. Porque isso é importante, tá? Esse lado cognitivo, ele é fundamental. Então, eles não podem ficar o tempo inteiro pensando em português e traduzindo as coisas, tá? Eles têm que tentar lembrar e ativar o pensamento na língua que eles estão estudando, correto? Então, algumas coisas dá para você fazer paralelo, como, por exemplo, a voz passiva, que é muito parecida ao inglês e ao português, tá? As frases condicionais, que são muito semelhantes. Porém, não é sempre. Por exemplo, aquilo que eu coloquei lá na folha para vocês como exemplo, do gerúndio e do infinitivo, é muito diferente do inglês para o português, tá? Então, essa coisa de usar o português ou de traduzir deve ser o último recurso e sempre com cuidado de estar fazendo isso quando é possível essa associação, tá ok? Senão você vai confundir o aluno muito mais do que ajudá-lo, tá? Ok. Professor, mas é lógico que esse material no qual eu estou trabalhando com os alunos, ele está nivelado, por exemplo, nesse caso aí, Com o nível da turma. com o nível da turma, né? Porque é complicado, né? Não, é correto. Você veja bem, foi aquilo que eu disse. O aluno vai produzir, tá? Dentro do que ele for capaz, tá? O ponto aqui que a gente está conversando é assim: tudo que ele produzir vai ser bom. O mínimo que seja, você vai gostar e ficar feliz. Mas é dentro do nível que ele tem. Por isso que eu disse, olha, são aqueles 3 princípios. E um deles, que é o rehearsal, é essa ativação, tá? Então, ele só vai poder produzir e se expressar dentro do que ele tem bagagem para fazer. Ele pode ir além se você ajudar, tá? Se você vai dando as ferramentas para ele. Mas, no mínimo, ele precisaria ativar esse conteúdo, essa bagagem que ele tem. Então, o material que você trabalhar, que você estiver trabalhando, tem que estar, ou o direcionamento que você der para esse material, tem que ser dentro do nível que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, você não pode dar um artigo da revista Time
para um aluno de terceiro nível, segundo nível básico, ler. Certo? Porque ele vai ficar igual cego em tiroteio. Então, você vai trabalhar com material que o aluno, naquele nível, tenha condição de produzir, tá certo? Entendido. Bem, eu vou tirar aqui a página, tá? Parar aqui a nossa apresentação. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou tem mais algum comentário a ser feito? Muito bem, então eu vou parar aqui a nossa gravação, tá?